Olá, pessoal! E aí, rapaziada? Estão estudando muito? Estão caprichando na histologia? Vamos ver hoje cartilagem. Pessoal, nosso livro amado, idolatrado aí, que a gente usa como referência. Aspectos gerais da cartilagem. Gente, a matriz da cartilagem ela é altamente especializada. Lembrando que a cartilagem ela é um tecido conjuntivo especializado. O que varia aqui na cartilagem é justamente essa matriz. A matriz ela corresponde a 95% de toda a cartilagem, ou seja, 95% é matriz, os outros 5% é célula, certo? Quem são essas células? Os condrócitos. A gente vai falar sobre eles aí nas lâminas, ali eu vou mostrar para vocês eles dentro das lacunas, muito bonitinhos e fofinhos. São eles que produzem essa matriz. As fibras de colágeno do tipo 2, os proteoglicanos, os glicosaminoglicanos, são os condrócitos aí que estão aí firme e forte, mantendo essa matriz e produzindo, tá certo? Lembrando que é um tecido muito ativo, esses condrócitos estão a todo momento remodelando aí essa matriz. Eles liberam também enzimas que são metaloproteases, tá? Que também podem degradar a matriz. Ou seja, ele produz e também degrada, tá ok? Então é um tecido super ativo. Não acho que cartilagem é um tecido aí paradão, não. Ele é um tecido avascular. Dentro da cartilagem não existem vasos sanguíneos. Apesar do tecido conjuntivo propriamente dito ele ser bem vascularizado, a cartilagem ela não é, tá, pessoal? É um detalhe bem importante. Mas, Pri, então se ele é avascular, como é que os condrócitos ali e essa turma toda vai se nutrir? Devido aos glicosaminoglucanos, oh meu Deus, escrevi tudo errado aqui, ó. Os glicosaminoglicanos e as fibras de colágeno do tipo 2. A razão entre esses elementos na matriz permite a difusão de substâncias, porque ao redor da cartilagem a gente vai ter vasos sanguíneos aí, né? Vindo pelo pericôndrio ali e tal. Então, o sangue que está vindo ali, os nutrientes, eles vão passar por difusão, graças a esses elementos presentes na matriz. Então, os gases, os nutrientes, 3 tipos de cartilagem, tá? A gente vai ver a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a fibrocartilagem. O que vai variar entre esses três tipos é justamente a matriz. As células aqui, as principais, nas 3 são os condrócitos, tá? Mas essa matriz, ela vai variar. Nessa foto aqui, a gente vê os 3 tipos de cartilagem. Esse de cima é a hialina, a de baixo é a fibrocartilagem e a última é a cartilagem elástica. Então, aqui na foto, a gente percebe que todas elas vão ter aqui os condrócitos, essas células aqui que ficam dentro dessas estruturas aqui branquinhas chamadas de lacunas, tá? Todos eles, ó. O que varia aqui é justamente a matriz. Percebam aqui que no primeiro é uma matriz homogênea, os condrócitos aqui estão em grupinhos e tal. Aqui na fibrocartilagem, essa matriz ela já tem bastante fibras, certo? Bastante fibras de colágeno do tipo 1 e do tipo 2. Então, é uma matriz bem fibrosa. E como tem bastante colágeno, vai ter essas células fusiformes aqui, que são os fibroblastos. E na cartilagem elástica, o que varia nela aqui é que ela vai ter fibras elásticas, né, compostas por elastina aí na sua matriz. Vamos falar agora sobre cada uma delas. Cartilagem hialina, pessoal, ela é uma matriz com colágeno do tipo 2, tá? A hialina e a elástica, ela vai ter esse colágeno do tipo 2, ela vai ter glicosaminoglucanos, proteoglicanos e glicoproteínas multiadesivas. Isso aí é igual também na elástica, tá, pessoal? Lembra lá que isso aí é na matriz, né, do tecido conjuntivo no geral. Exceto aqui o colágeno do tipo 2, que ele é um colágeno exclusivo da cartilagem, né? A cartilagem hialina, ela possui pericôndrio. O que é o pericôndrio? É aquele tecido conjuntivo denso que fica ao redor, né, das cartilagens. E esse tecido conjuntivo, ele não vai existir aí nas cartilagens articulares, tá? Na superfície dos ossos, e nem nos discos epifisários, que é aquele ponto de crescimento do osso lá nas epífises dos ossos longos, tá certo? A cartilagem hialina, pessoal, ela pode se calcificar. Então, a formação de ossos, por exemplo, lá na vida embrionária, existe um mecanismo de formação endocondral, certo? Que é o quê? Ele forma um molde de cartilagem
e nesse molde de cartilagem começa a se depositar aí os cristais, né, de hidroxiapatita e começa a calcificar o osso. Então, muitos ossos eles são formados a partir de um molde de cartilagem hialina, justamente devido a essa capacidade dessa cartilagem de se calcificar. E no envelhecimento acontece também, às vezes, uma calcificação na cartilagem, tá? Isso só acontece, pessoal, na hialina, na elástica não acontece. Os condroblastos e os condrócitos são as principais células, a gente vai ver eles ali na lâmina. E ela cresce por crescimento intersticial e aposicional. Já vou explicar esse crescimento para vocês. E a cicatriz, né, quando ocorre um remodelamento, uma lesão na cartilagem, o reparo ele é muito lento, pessoal. Então, quando ele acontece, ele vai formar a fibrocartilagem, é um tecido conjuntivo fibroso de colágeno do tipo 1 que acaba formando a cicatriz. O nome, né, da cartilagem hialina é devido à palavra hialos do grego, que significa vítrea. Então, ela tem um aspecto vítreo, assim, bem claro, em fresco, né? Os lugares onde ficam os condrócitos, que a gente vai ver na lâmina, se chamam lacunas. E os condrócitos, então, são as células especializadas que produzem e mantêm a matriz. Essa informação é muito importante. Da onde que vem aquelas fibras, né, os proteoglicanos? Vem dos condrócitos. Os grupos isógenos, pessoal, são células que sofreram divisão recente, justamente por aquele mecanismo aqui do slide anterior que a gente falou, que é o crescimento intersticial. Já vamos entender esse crescimento. Composição, galera, da cartilagem hialina, tá? 60 a 80% de água, essa informação é importantíssima, por isso que a cartilagem ela é tão hidratada, porque de 60 a 80% dela é água. Ó, somando aqui, ó, vocês vejam que 95%, mais de 95%, ele é composto aqui a matriz, certo? A matriz aqui, ó, corresponde a mais de 95%. As células só correspondem de 3 a 5%. Então, ó, 60 a 80% é água, 15% da matriz é colágeno. Esse colágeno, a maioria dele, 80% desses 15%, é do tipo 2, tá? Cartilagem hialina e elástica é colágeno do tipo 2. Existem esses outros tipos de colágeno em menor quantidade, o 6, o 9, o 10 e o 11, pessoal, eles são colágenos específicos da cartilagem. Você não vai encontrar colágeno do tipo 6, 9, 10 e 11 em outras regiões do corpo. 9% da matriz ela é composta de proteoglicanos. E o que são esses proteoglicanos? Com certeza vocês já ouviram falar do ácido hialurônico, né? Ele é muito usado hoje em dia como forma de preenchimento facial, botox, condroitin sulfato e queratin sulfato. Então esses proteoglicanos eles conseguem atrair a água e dão aquela firmeza aí para a cartilagem, né? 5% são proteínas multiadesivas que vão aqui integrar todas essas outras e 3 a 5% são os condroblastos, condrócitos, certo? Vamos ver aqui essa lâmina de cartilagem, pessoal. Aqui é uma cartilagem hialina. Isso aqui que a gente vê aqui ao redor é o tecido conjuntivo denso não modelado que forma o pericôndrio. Aqui no pericôndrio, pessoal, a gente tem uma parte mais externa que é fibrosa e uma parte mais interna que é mais celular. Essa parte mais externa, ela vai ter bastante fibroblastos que vão estar aqui produzindo o colágeno do tipo 1 que compõe o pericôndrio. Essa parte mais interna aqui, ela vai ter as células condroprogenitoras, certo? As células progenitoras ou condrogênicas. Essas células que vão originar aqui os condroblastos, que são essas células que a gente já vê aqui dentro dessa área mais clarinha, certo? Esses condroblastos, eles vão começar a produzir a matriz. E aí vocês percebam que aqui a gente já vai ter células circundadas por matriz. A matriz recém-sintetizada, ela fica com esse aspecto mais escuro, tá? Esse escuro que vocês veem aqui ao redor de todas essas células aqui, esse roxinho aqui escuro, ele é a matriz recém-sintetizada.
Quando o condroblasto aqui, ele sintetiza e ele acaba sendo totalmente envolvido aqui pela matriz, ele começa a se chamar condrócito. Então, todas essas células que a gente vê aqui dentro são os condrócitos. Esses condrócitos, lembra que eu falei para vocês que a cartilagem ela cresce por dois mecanismos, o aposicional e o intersticial? Esse que eu acabei de explicar para vocês, da célula condrogênica que origina o condroblasto, que produz a matriz e quando fica envolvido por ela se transforma em condrócito, esse daqui é o aposicional, ela vai crescendo aqui ó, por aposição, vai crescendo camada por camada. O outro tipo de crescimento é o intersticial. Esse crescimento ele é por mitose, ele ocorre aqui no meio. Tá vendo aqui que a gente vê grupos de células? Ó, aqui tem dois, aqui tem um aglomerado de células, aqui tem aglomerado. Olha essas células aqui aglomeradas. Esses aglomerados, quando a gente vê elas juntinhas assim, são os grupos isógenos. O que é esse grupo isógeno? São células que sofreram mitose e elas acabam ocupando aqui o mesmo espaço. E aí elas sintetizam essa matriz. À medida que elas vão sintetizando mais matriz, elas vão ficando mais separadas, como a gente vê essas aqui, por exemplo, ó, mais separadinhas. Ou seja, crescimento intersticial por mitose, esses condrócitos maduros aqui dentro, eles vão sofrendo mitose e vão originando outras células aqui dentro. Esses grupinhos de células que acabaram de sofrer aqui as mitoses, são os grupos isógenos. A palavra isógeno, iso significa o mesmo. E genia é a origem, né? Gênese. Então, isógeno, a mesma origem. Por quê? Porque surgiram aqui por mitose. Aqui a gente vai ver, eu vou ampliar essa imagem. Olha aqui, eu circulei para vocês aqui os grupos isógenos, ó. Circulei dois, mas tem vários outros aqui na imagem. Vocês estão vendo que bem ao redor aqui, esses pontinhos aqui, vamos falar primeiro dos pontinhos, são os núcleos dos condrócitos. Eu apontei um aqui, ó. Todos esses pontinhos são os núcleos. Eles ficam aqui dentro desses espaços em branco aqui, que são as lacunas. Quando eles sintetizam a matriz, devido à maior quantidade de sulfatos, ela fica mais basófila. Então, essa matriz recém-sintetizada, que tem bastante sulfato, a gente vê aqui ela mais escura. Bem ao redor aqui de cada condrócito, vai ser chamada de matriz capsular. Essa matriz, então, ela está imediatamente aqui ao redor de cada condrócito. Ela é muito rica em ácido hialurônico, proteoglicano sulfatados, por isso que ela fica mais basófila, tá? À medida que ela vai ficando, digamos assim, mais velhinha, ela vai perdendo a basofilia, que é essa matriz mais clara que a gente vê que ela vai ficando ao redor. Essa matriz capsular, ela possui mais colágeno do tipo 6, tá? A cartilagem num todo, o colágeno mais abundante é o 2, mas essa matriz capsular é mais do tipo 6, certo? Aí, mais ao redor aqui, um pouquinho mais clarinho, essas manchas aqui, né, que já não é tão basófilo quanto a matriz capsular, é a matriz territorial, aqui ao redor desses grupos isógenos, certo? E aí, depois, essa matriz maior aqui que circunda todos aí os grupos e tal, é a matriz interterritorial. Então, ela está ocupando aqui o espaço entre todos os grupos de condrócitos. Beleza, pessoal? Então, matriz capsular, matriz territorial e essa matriz mais clarinha aqui é a interterritorial. Matriz capsular, imediatamente ao redor do condrócito, a matriz territorial e essa mais clara aqui, interterritorial, beleza? Funções da cartilagem, a gente já começou, né? Ela é muito resistente à compressão, né, devido a essa maleabilidade dela. Ela faz o amortecimento, ela vai manter um baixo atrito, por exemplo, nas superfícies articulares, por isso que em cima do osso ali, osso nunca articula diretamente com o osso, né? Tem alguns locais no corpo que tem esses tipos de articulações, mas os ossos móveis, né, que a gente fala, as articulações móveis do corpo, ela vai ter essa cartilagem recobrindo, certo? Proporciona suporte estrutural no sistema respiratório, a gente vê os anéis da traqueia, a gente vê as cartilagens, né, tireoide, cricoide, os brônquios, né, então esse suporte estrutural.
e é a base do desenvolvimento do esqueleto fetal e do crescimento do osso. Como eu falei para vocês, lá no feto, a gente tem uma maneira de crescimento ósseo, são duas, né? Uma delas é a endocondral. E a endocondral, ela forma ali um moldezinho de cartilagem que vai calcificando. Então, é uma cartilagem hialina que começa a se calcificar e vira osso, certo? E o outro crescimento é o intramembranoso, que daí não tem esse molde de cartilagem. Cartilagem hialina, localização. Olha aqui. As superfícies, né, das articulações sinoviais, articulações móveis, as cartilagens aqui costais que unem o externo com as costelas. A gente tem aqui os anéis da traqueia, a cartilagem tireoide, a cartilagem cricoide, os anéis aqui dos brônquios. Nessa imagem aqui, ó, a gente vê a cartilagem tireoide. Aqui a gente vê as aritenoides, que também são cartilagens hialinas. O tecido esquelético fetal, os discos epifissários, que é aquele disquinho que fica na epífise lá dos ossos, que proporciona o crescimento, certo? Então, a localização da cartilagem hialina. Uma dica que eu dou pro pessoal é gravar aonde tem a elástica e a fibrocartilagem, que daí o que sobra é a hialina. A gente vai falar agora, então, logo em seguida aí da elástica. Aqui mais uma foto de cartilagem hialina. Olha que linda essa imagem. Então, olha essa matriz, como ela é homogênea. Olha aqui o pericôndrio desse tecido conjuntivo denso não modelado. Aqui os fibroblastos na parte mais externa e aqui na parte mais interna as células condrogênicas. Essas células condrogênicas originam aí os condroblastos e os condroblastos começam a sintetizar a matriz e viram condrócitos. Quando eles ficam envolvidos pela matriz, são os condrócitos. Quando eles estão em grupinhos, são os grupos isógenos. Essa matriz aqui, ó, bem forte, pintadinha aqui ao redor do condrócito, é a matriz capsular. Essa um pouquinho mais um pouquinho menos basófila, aqui, um pouquinho mais clarinha, é a matriz territorial. E essa bem clara aqui é a matriz interterritorial, certo? Cartilagem elástica, pessoal, ela vai ter as mesmas propriedades lá da hialina. A diferença é que ela vai ter fibras de elastina. Para a gente verificar essas fibras em lâminas, a gente tem que usar os corantes especiais, que é a resorcina fucsina e a orceína, tá? Aí essas fibras vão se pintar mais escuro. Função dela, né? Ela vai dar elasticidade ao tecido, resiliência e maleabilidade, né? Possui pericôndrio, assim como a hialina, e uma diferença é que a elástica, ela não calcifica, tá? A hialina calcifica, a elástica não. Olha a localização dela aqui, pessoal. Na orelha externa, certo? Orelha externa. No meato acústico externo e na trompa de Eustáquio, na tuba auditiva, certo? Essa tuba auditiva, ela faz movimento de abertura e fechamento devido a essas fibras elásticas. E na epiglote, que é aquela espécie de válvula, né? Que tá aqui entre a traqueia e o esôfago. Então, ela vai fechar aqui a traqueia quando a gente engole, né? E a epiglote aqui, ela vai ter, então, também fibras elásticas. Então, eu sempre digo pro pessoal, tenta gravar a das fibras elásticas, que é mais fácil. Pega aí a tua orelha aí agora e aperta ela para baixo assim, olha como ela é maleável, como ela volta rapidamente para a posição. Então, lembra que as regiões aqui da orelha, meato acústico, tuba auditiva, é cartilagem elástica, e o outro é a epiglote. O resto ali que a gente vê no sistema respiratório, as cartilagens costais, é a hialina, beleza? Olha uma foto aqui de uma epiglote. A gente vê aqui a epiglote, aqui algumas glândulas mucosas, aquele epitélio, né, da epiglote, certo? A gente vai falar da epiglote lá quando falar da aula de respiratório, vamos falar do epitélio, todas as estruturas. E ampliando essa imagem da epiglote, olha como a gente vê a característica dessa cartilagem. Ela tem o pericôndrio, tem os fibroblastos aqui por fora sintetizando colágeno do tipo 1, tem a parte interna aqui do pericôndrio com as células condrogênicas, tem aqui os condroblastos, certo? Tem aqui os condroblastos, tem aqui
os condrócitos, e olha essa parte mais rosada aqui, mais translúcida, que representa aqui as fibras elásticas, tá certo, pessoal? No geral, ela tem uma aparência mais clarinha, mais rosada, tá? Mas isso daí não é assim uma regra, tá? Dependendo da coloração. Por exemplo, ó, olhando essa epiglote de longe aqui, ela tem um aspecto meio azul, bem forte assim. Mas as fibras elásticas, ó, elas dão um aspecto rosadinho aqui no meio dessa matriz. Quando a gente olha de pertinho, a gente vê assim esse translúcido, esse rosa, beleza? Por último, pessoal, fibrocartilagem. A fibrocartilagem ela é uma união de cartilagem hialina com tecido conjuntivo denso modelado. Então, sem decoreba, qual que era lá o colágeno da cartilagem hialina? Lembra do colágeno da cartilagem hialina e elástica? Era o tipo 2. E qual que é o colágeno aí abundante no tecido conjuntivo denso modelado, que é presente lá nos tendões, nas aponeuroses? É o do tipo 1. Então, na fibrocartilagem, a gente vai ter colágeno do tipo 2 e do tipo 1, certo? Os condrócitos, eles ficam dispersos em forma de fileiras. Então, a gente vai ver assim, parece uma pilha de moedinhas, tá? Também forma aí os grupos isógenos. A fibrocartilagem, pessoal, ele tem menos matriz cartilaginosa. Então, ele tem mais o quê? Tecido conjuntivo denso. Ele vai ter mais o quê? Essa parte fibrosa, tá? Ele vai ter menos aí matriz cartilaginosa. Pessoal, atenção! Fibrocartilagem não tem pericôndrio, tá? Não tem pericôndrio. O pericôndrio era aquele tecido conjuntivo denso que revestia a cartilagem por fora. Como a fibrocartilagem ela já é composta por tecido conjuntivo denso, então ela não precisa de pericôndrio. Outra atenção aqui, ó. Olha quem aparece aqui no meio da fibrocartilagem, os fibroblastos. A gente não tem tecido conjuntivo denso formando a matriz dessa cartilagem, então a gente vai ter fibroblasto sintetizando essa matriz de tecido conjuntivo denso, certo? E por ser tão forte, ter tantas fibras, ele vai ter resistência à compressão e o cisalhamento. Olha aqui um esqueminha da fibrocartilagem. A gente vê que essa matriz ela é bem fibrosa, né? Bastante fibra de colágeno do tipo 1 e vai ter aqui a estrutura, aqui as células lá que foram herdadas da cartilagem hialina. Percebam que as células elas formam aquelas fileirinhas, pilhas de moedinhas, ó, elas sempre estão formando fileirinhas, os grupos isógenos, e tem bastante fibras de colágeno do tipo 1. É uma matriz bem fibrosa. Aonde que a gente encontra? Pessoal, para pensar. Se é algo fibroso, aonde a gente encontra? Nos discos intervertebrais, certo? Para suportar o peso do corpo entre os corpos vertebrais aqui, na sínfise púbica, que faz aqui a união frontal aqui dos ossos do quadril, certo? Nos discos articulares, pessoal, aqui não é superfície articular, são os discos. Sabe aquelas articulações que tem discos, por exemplo, a ATM, a articulação aqui da mandíbula? Essa articulação temporomandibular, ela tem uma cápsula e essa cápsula ela é de fibrocartílago. Não só a ATM, a gente tem os meniscos no joelho, que eu não coloquei foto aqui. A gente tem a articulação externo-clavicular, a gente vê aqui a clavícula e o externo, elas também têm uma cápsula de fibrocartilagem. E a gente tem lá no punho, lembra lá no punho a fibrocartilagem que forma um triângulo? Então, também a gente tem fibrocartilagem aqui. E a inserção dos tendões nos ossos, ela também é feita por fibrocartilagem. Tá bom, pessoal? Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham aprendido aí tecido cartilaginoso